Homem negro é espancado até a morte num supermercado de Porto Alegre. 13º salário integral para quem teve redução de jornada e salário na pandemia. E no estúdio vamos aprender a deixar de lado as reclamações e mudar de vida. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro. Falando nisso, Band tá só começando. Começando sexta-feira, pertinho de você. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Solange Moraes. Boa tarde, você de casa. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Pois é, hoje o programa tá imperdível, tá emocionante. A gente já chorou um monte, já riu um monte. Já vocês vão saber o porquê. Mas bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Nada e nem ninguém tem o poder de tirar de você aquilo que Deus já determinou para o seu caminho, da sua vida. Você não perde nada daquilo que não é seu. Se não está mais ao seu lado, é porque não faz mais parte da sua vida. Esse é o nosso toque de hoje. Eugênio, o que tem de sorteio? Tem muita coisa, Sol. Você de casa pode participar conosco pelas redes sociais. Tem um super kit para você com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip e também um óculos da Ótica Sofia. Para participar, você só precisa curtir essa foto, marcar 2 amigos e compartilhar e pronto, já está concorrendo. É fácil assim. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para você aí de casa e para você, Eugênio. Você conhece alguém que se vitimiza demais? Sabe aquela pessoa, fulano, eu não deu certo na minha vida porque fulano colocou olho gordo. Ou não deu certo porque eu tenho tanta coisa para fazer. Vitimização. Sol, vou confessar para você que a gente sempre conhece 1 ou 2 pessoas que a gente tem que lidar com esse tipo de atitude, né? A gente sabe que esse pessimismo do outro pode até acabar atingindo a gente, né, Sol? Se você permitir. Se você permitir. Se você não permitir, ele não atinge mesmo. E a gente vai virar a sua vida hoje, retomar a sua autoestima, deixar de ser vítima para você conseguir aquilo que você tanto quer. E ninguém melhor do que ela que vai nos orientar. Ela é uma mega empresária hoje, tem uma história linda, palestrante, essa linda de luz, Dani Rainha, que está aqui com a gente. Muito obrigada, Dani. Olá, boa tarde, Sol, boa tarde, Eugênio. É uma honra estar aqui com vocês. Nós que temos. É um prazer. É muito. Você está onde? Rio, São Paulo? Onde você está hoje? Eu estou em São Paulo. Está em São Paulo. Mas eu sou carioca da gema, né? Mas fui muito bem acolhida aqui em São Paulo. Ok. Dani, antes da gente aprender com você, sugar um pouquinho dessa lição toda, vamos ver como é que está o Instagram, Eugênio. Vamos lá, lembrando que você de casa pode participar conosco através do Instagram, @Falando Nisso Band. Nós perguntamos para o pessoal de casa, você costuma se culpar pelos problemas da sua vida? 62% das pessoas dizem que sim. Você tem vontade de recuperar sua autoestima? 100% diz que tem vontade. Então vamos aprender com ela. Dani, eu queria que você começasse contando a sua história. Porque a Dani hoje é uma mega empresária, uma mega palestrante, mas não foi assim desde o início. Não, Sol, eu acho que é importante eu trazer um pouco da minha história de vida para você, né? Na verdade, eu sou executiva, né? Eu sou vice-presidente de recursos humanos de uma multinacional na América do Sul. Tenho assim, uma carreira de mais de 25 anos em empresas nacionais e multinacionais, mas nem sempre foi assim. A minha história de vida, eu sou afrodescendente, na verdade eu sou filha da miscigenação brasileira. Meu pai é português, minha mãe é negra e tem descendência indígena também. Então, nós nascemos numa comunidade, numa favela no Rio de Janeiro, e eu digo que a história de superação, ela começa com os meus pais. A minha mãe era empregada doméstica, o meu pai era servente, mas eu digo que o primeiro contato que eu tive com planejamento estratégico na vida foi dentro da minha casa com os meus pais. Quando o meu pai decidiu investir na nossa educação. Embora a gente morasse num lugar desafiador, que muitas vezes a gente não podia ir para casa porque tinha que esperar o tiroteio passar, quando a gente às vezes ficava tendo que dormir na casa de amigos, enfim, um momento muito desafiador, o meu pai sempre investiu na nossa educação. Então, do ponto de vista prático, eu estudei em boas escolas, os meus irmãos estudaram em boas escolas, a gente tem uma história muito bem sucedida, mas a grande virada, né, veio dos meus pais. Meus pais foram aqueles visionários, né? Os dois acreditaram na nossa educação e fizeram assim, o melhor por nós. Isso por um lado, Sol, mas tem um outro lado que ele é bem importante eu trazer para vocês. É sobre a autoestima. Você sabe,
qual é a composição da estima? O que compõe a autoestima do ser humano? O quê? Isso é uma dica super importante. Primeiro, é a pessoa se sentir querida. É verdade. É você ter esse apreço. Segundo, você se sentir competente. E terceiro, é você se sentir importante. E isso acontece na mais tenra infância. Então, os pais que estão assistindo o programa agora, fiquem de olho com os comentários que fazem a respeito dos seus filhos, a forma como interage, porque não é só você interagir com a criança, mas o que você pensa, o que você comenta com os outros sobre elas. E eu acho que meus pais foram muito felizes em trabalhar a minha estima e a estima dos meus irmãos. Então, a gente sempre se sentiu queridos, a gente sempre se sentiu importante e a gente sempre foi reconhecido nas nossas melhores competências. Isso não tem preço. Daqui a pouco a Dani Rainha volta tirando as suas dúvidas aí, porque agora você fica bem informado com as notícias da redação. Que lição que estamos aprendendo, né? Bom, vamos lá. O Ministério da Saúde espera concluir ainda hoje o ciclo de reuniões com representantes de 5 vacinas contra o coronavírus que ainda não têm acordo com o Brasil. Quem vai contar mais sobre essa situação para a gente é o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está na redação do Falando Nisso Band. Israel, essa negociação envolve quais laboratórios? Muito boa tarde. Tudo bem, Solange? Muito boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Falando Nisso. Solange, a negociação envolve as doses que estão sendo desenvolvidas pela Pfizer, que já fez uma proposta ao governo federal, pela Johnson & Johnson, pelo Instituto Gamaleya da Rússia, responsável pela Sputnik V, e também pelo laboratório americano Moderna. O laboratório Covaxin da Índia também faz parte da negociação. Além das parceiras, o governo federal também fechou acordo com a Organização Mundial da Saúde para doses de uma vacina contra a Covid-19 dentro da iniciativa chamada COVAX Facility, ainda que será definida qual será a empresa fornecedora. O investimento é de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais, de acordo com esse detrimento desse acordo que está sendo feito entre os governos e também as imunizadoras. A informação que nós temos nesse momento, Solange, é que a Coronavac deve entrar nesse rito de negociação somente a partir de janeiro do ano que vem, quando o governo do estado de São Paulo já informa da negociação aqui em São Paulo também. E nessa última informação, estamos falando aí em cerca de 42 milhões de doses da vacina. E uma boa notícia para o trabalhador, Israel, que teve redução de jornada e salário na pandemia, pelo menos uma boa notícia. Solange, vem em boa hora a notícia aqui para o trabalhador. O governo federal informou que o 13º salário deve ser pago de forma integral, pelo menos isso, né, Solange? Aos trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho e salários reduzidos na pandemia da Covid-19, ou seja, quem trabalhou mais de 15 dias no mês deve ter esse período considerado no cálculo do 13º e também nas férias. Porém, a regra não se aplica aos trabalhadores que fizeram acordos de suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, o benefício será proporcional ao tempo trabalhado durante todo o ano, Solange. Pois é, uma boa notícia pelo menos. Já já a gente volta com você. Hoje, feriado em alguns lugares, né? Dia da Consciência Negra. Sim. Para mim, consciência, gente é gente, ponto, entendeu? Mas daqui a pouquinho a gente volta com você, Eugênio. Isso mesmo, Sol. Apagão no Amapá. A Justiça determina o afastamento da atual diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mais informações daqui a pouco, rapidinho. Não sai daí porque no próximo bloco tem também dicas de saúde do seu bichinho com a Polipet. A gente pode fazer tosa no gato também? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.